Bom, E aí? boa tarde. Meu nome é Luciano Costa Rosa Farias de Lima. Eu faço teologia interconfessional na Uninter. Estou muito feliz de estar aqui apresentando esse trabalho e de participar dessa faculdade incrível que é a Uninter. Aqui na abertura do Polo, estou inaugurando aqui a sala de conferências do Polo de Manaus, então é uma grande honra fazer essa apresentação aqui, tá bom? Então, bom, o meu trabalho fala sobre as contribuições do diálogo interreligioso para a preservação ambiental do Brasil. Esse trabalho ele busca basicamente a comunicação entre indivíduos inseridos em grupos religiosos distintos, professam uma fé diferente, e isso visando a sustentabilidade ambiental do nosso país, o Brasil. Essa problemática ela consiste no diálogo interreligioso e para a preservação do meio ambiente dentro dos limites territoriais aqui do Brasil. Essa é a ideia desse presente trabalho. Essa questão ela está muito em voga hoje em dia, né? Ela está muito tem se falado acerca da preservação ambiental, e não só do nosso país, do mundo todo, né? Eu escolhi o Brasil porque é o lugar onde eu moro, e era preciso fazer um recorte de um lugar não tão amplo como o mundo todo, então eu fiz esse recorte para o Brasil. Mas essa é uma questão que mundialmente tem se falado da crise climática. Aqui em Manaus nós temos visto isso, eu acredito que em todos os lugares do Brasil tem se evidenciado isso. Antigamente, algumas pessoas achavam que isso era balela, que não precisava conversar sobre isso, que isso nunca realmente tomaria uma importância que está se tomando nos tempos atuais. E aí essa questão ela justifica um pouco esse trabalho, mas também a questão do diálogo interreligioso, que é algo que muitas vezes as pessoas que têm, as pessoas que fazem teologia, professam alguma fé, não têm o desejo de, de fazer esse diálogo interreligioso. Contudo, a gente está agora se vendo que é algo que precisa ser feito, né? Porque para a gente poder resolver os nossos problemas. O propósito central desse estudo é a cooperação entre as tradições religiosas, a preservação da natureza e o bem comum da sociedade brasileira de forma geral. O problema que eu estabeleci para essa pesquisa é como o diálogo interreligioso pode contribuir para a preservação ambiental do Brasil. Nesse caso aqui, existe uma ordem clara dos fatores. Primeiro, o diálogo interreligioso, para depois a preservação ambiental do Brasil. Como que a gente pode fazer isso? E aqui os objetivos, né? O objetivo geral, que é analisar a possibilidade de contribuição do diálogo interreligioso para a preservação ambiental do nosso país, e os objetivos específicos, que é descrever o estado atual da preservação ambiental em solo brasileiro. Como eu já disse, esse é um tema mundialmente conhecido, né? Famoso e mundialmente falado. Há um tempo atrás, a personalidade do ano da Times foi a Greta Thunberg, que foi uma ambientalista, né? E hoje em dia as Nações Unidas, todos os grandes líderes mundiais falam muito dessa questão ambiental. Mas a descrição do trabalho é voltada para o solo brasileiro, né? E aí também estimar o nível do diálogo interreligioso no Brasil, que a gente ainda está muito atrasado nisso também, além da sustentabilidade ambiental. O diálogo interreligioso a gente está atrasado, mas a gente já fez muita coisa até aqui. Então, esse caminho que já foi percorrido até nós chegarmos nesse momento pode ser usado para a gente para frutificar, né? Para a gente colher os frutos do que já foi feito até aqui e seguir crescendo o nível, aprofundando o nível do diálogo interreligioso no nosso país. E, por último, investigar de que forma a teologia cristã pode propor um diálogo entre essas diferentes expressões religiosas no Brasil, para unir forças por um bem comum. Aqui, eu coloquei a teologia cristã porque a faculdade que eu faço, o curso que eu faço, é teologia interconfessional, que é uma teologia que professa o cristianismo, né? E aí eu escolhi fazer essa parte para colocar
o cristianismo como protagonista, o cristianismo se colocando como protagonista, não no diálogo, mas se colocando no protagonismo da proposição do diálogo, para ele ser o primeiro a falar de repente, uma conversa que não começou ainda, mas que tem muito que ser falado, mas ser o cristianismo a dar o primeiro oi, a dar o primeiro passo e abrir a porta para essa conversa começar de fato a ser aprofundada. Aqui a metodologia que eu escolhi é uma metodologia muito utilizada para a teologia bíblica, né? Que é uma metodologia de caráter bibliográfico e principalmente eu escolhi fazer ela de forma qualitativa porque principalmente em relação à comunicação entre as partes, né? Para o diálogo interreligioso, é interessante que a gente se ampare em outras questões, não somente em questões numéricas e amostragens numéricas, né? Por isso eu escolhi fazer a qualitativa de caráter bibliográfico, que é uma metodologia muito utilizada nos cursos de teologia. Aqui a Fundação Teórica já existe um amplo debate sobre esses dois temas, né? O que se evidencia no trabalho é que não existe muita produção acadêmica sobre esses dois temas em conjunto, que foi o que eu procurei fazer. Agora, sobre os dois temas separados, existe sim já uma produção muito grande desses dois saberes, da sociologia da religião, que eu procurei colocar, basicamente, e também da sustentabilidade ambiental. A sustentabilidade ambiental é algo muito mais amplo e que eu acredito todas as áreas hoje falem sobre sustentabilidade ambiental de uma certa forma. Por mais que não seja, em alguns casos, seja um pouco rasa a discussão, mas todas as áreas hoje falam sobre sustentabilidade ambiental. A medicina, o direito, que parece que não são coisas que têm muito a ver com sustentabilidade, todas as áreas falam sobre isso. Então, é algo muito amplo e que a produção acadêmica, né, a esse respeito de sustentabilidade ambiental é grandiosa. O diálogo interreligioso não é tão grande quanto a sustentabilidade ambiental, mas existe sim uma boa produção acadêmica a esse respeito. E, nesse sentido, eu procurei basicamente, principalmente os sociólogos da religião, ali os mais clássicos estão presentes no meu trabalho, como também outros, mas eu vou citar aqui os mais clássicos, principalmente Durkheim e Immanuel Kant, e teólogos focados na temática ecológica, né? Para citar um mundialmente conhecido, Jürgen Moltmann, e para citar um brasileiro aqui, o Leonardo Boff, que é alguém que é reconhecido aqui no âmbito nacional por ter essa atuação nessa temática ecológica. Então, eu busquei fazer convergir os sociólogos da religião com esses teólogos focados na temática ecológica para poder ali fazer a discussão, né, que gera a produção do meu trabalho. E aí, essa análise evidencia basicamente a urgência de se falar sobre esse assunto, né? Como eu disse, esse é o momento de se falar sobre isso. Talvez nós não tenhamos mais tempo. Talvez, se passar daqui, talvez a gente não faça mais sentido a gente falar sobre isso. Talvez a gente... talvez, se for deixar para falar disso daqui a 10 anos, talvez seja tarde demais. Então, esse é o momento de se falar sobre isso. E isso está muito claro. Todas as pessoas, até mesmo os negacionistas em relação a essa questão climática, ambiental, hoje já não tem mais voz. Eles não têm mais a audácia de falar que isso é tudo, que isso não existe, que não existe o aquecimento global, que não existe tudo isso, que não existe uma séria preocupação tem que haver com a questão da sustentabilidade e com a preservação do meio ambiente. Mas isso também é uma possibilidade, é um desafio que surge, mas é uma possibilidade, eu vou chamar assim de uma oportunidade muito grande que existe para que nós ponhamos em prática algo que já deveria ter sido feito por parte das religiões, que é fazer esse debate,
essa contribuição para a sociedade de nós abrirmos ou estabelecermos essas pontes de contato entre religiões diferentes, para que nós possamos dialogar acerca de bens comuns. Uma das coisas que o diálogo interreligioso prevê é que não se fale, obviamente, sobre. Não é tudo que nós vamos conversar no diálogo interreligioso, mas existem coisas que todos nós queremos. Por exemplo, a paz mundial. É uma coisa que todas as religiões querem. Então, por que não eu conversar com uma religião conversar com outra, que é uma religião diferente, mas que quer a mesma coisa que a gente? Então, por que nós não conversamos para abolir a fome no mundo, para diminuir o nível de pobreza em diversas partes do mundo, aumentar o nível de riqueza do mundo, do planeta Terra, e acabar com as guerras, diminuir o nível de suicídio, os números de suicídio alarmante que tem se mostrado presentes no século XXI? Por que as religiões não podem fazer isso? E eu vejo que a sustentabilidade ambiental pode ser uma porta aberta para que esse diálogo flua para essas outras áreas também. Mas a sustentabilidade, ela, pela urgência dela, eu acredito que ela vai ser, como eu disse, uma porta, né, para que nós possamos entrar dentro desse lugar de diálogo interreligioso. E aí a gente pode colher esses grandes frutos desse diálogo entre essa troca de saberes, né, entre as mais diferentes religiões presentes, principalmente aqui no Brasil, nesse mesmo espaço geográfico. Então é isso. Aqui eu coloquei as principais referências que eu usei no meu trabalho, que eu escolhi colocar um sociólogo da, da religião, né, que fala sobre diálogo interreligioso, alguém que fale sobre sustentabilidade ambiental dentro do ramo da teologia, né, alguém que fale de ecoteologia, que é uma área já que tem se fortificado muito nos últimos anos e tem evidenciado a importância de cada vez mais nós falarmos desse assunto. Então aqui Yoga Moldman e Leonardo Boff falam sobre a ecoteologia, e aqui eu coloquei um artigo sobre diálogo interreligioso e um artigo também sobre a pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo. Eu trago muitas outras referências além dessas, trago inclusive intelectuais que não falam diretamente sobre teologia, mas falam apenas sobre sustentabilidade. Para citar apenas um que não está aqui presente, o Ailton Krenak, que foi recentemente empossado na Academia Brasileira de Letras, que fala muito sobre essa questão da preservação ambiental e essa própria efetivação do Ailton Krenak, digamos assim, na Academia Brasileira de Letras, evidencia a importância de nós falarmos sobre esse assunto da preservação ambiental, os povos originários, que ele fala também, né? Mas principalmente em relação ao meu trabalho, a preservação ambiental, a sustentabilidade no nosso país, que é o Brasil. Então é essa a apresentação. Eu quero agradecer aqui principalmente a Deus, mas também ao corretor do trabalho que está aqui me ouvindo. Quero agradecer aqui ao meu tutor, o tutor César, que me convidou para estar aqui apresentando o trabalho aqui no Polo, dentro do Polo. Eu poderia ter apresentado de casa, mas eu escolhi apresentar aqui para aceitar esse convite, no qual eu me senti muito honrado de estar apresentando aqui no Polo e estar inaugurando essa sala nova aqui no Polo de Manaus da Uninter. Então é isso, eu agradeço por todos vocês que estão aqui me ouvindo. Vou parar aqui a apresentação. Beleza. Eu não sei como é que eu faço agora. Eu venho aqui. Eu acho que embaixo ali aparece uma opção. Isso. Tá. Então tá. Bom, eu não tenho perguntas específicas a respeito do tema, até porque você falou bem, né? Fez uma boa apresentação. Concordo contigo, né, nessa questão digamos, das diferentes tradições religiosas, né? Unir forças em prol da proteção do meio ambiente, né? Penso que as diferentes religiões, elas podem, juntas, né, elas podem ter esse diálogo e unir forças, né,
para uma melhor compreensão da importância da preservação ambiental, né? E também de inovações, né? De práticas sustentáveis com relação ao meio ambiente, né? E também, né, a união entre as religiões, né, ela pode contribuir para a construção de uma consciência coletiva, né, sobre a responsabilidade de cuidar do meio ambiente. E eu acho isso bastante importante, né, tendo em vista que nos tempos atuais, né, essa preocupação em relação ao meio ambiente é fundamental, né, tendo em vista de tudo que vem acontecendo, né, de todas essas inversões climáticas. Então é preciso que seja feito alguma coisa, né, em prol disso, e nada melhor do que as religiões, né, para falar de um assunto tão importante, né? Então, parabéns, Luciano, pela sua apresentação. Sua nota final vai inaugurar a nova sala do Polo com 100, né? Então, a primeira apresentação na sala nova com uma nota massa. Então, parabéns, trabalho muito bem apresentado. Essa nota eu atribuo, mas não sou eu que faço o lançamento, eu envio via ata ao final do dia, mas eu creio que em torno de uns 3 dias úteis, mais ou menos, ela já esteja no sistema. É questão de certificação, documentação, pós-apresentação. O Paulo te orienta bem certinho, que com referente a datas, ele sabe melhor do que eu. Tranquilo, Luciano?